Milhares de motoristas por aplicativos descobriram hoje que ficaram de fora do Move Brasil. Sim, o programa de 30 bilhões de reais lançado pelo governo federal não contempla todos os motoristas por aplicativos. E o motivo está causando revolta na categoria, porque profissionais que trabalham diariamente na InDrive e em aplicativos regionais simplesmente não conseguem se cadastrar. Na prática, o governo criou um programa nacional que exclui milhares de trabalhadores. E o mais impressionante, a prova disto aparece no próprio sistema oficial gov.br. Agora, a pergunta é: por que o governo privilegiou apenas motoristas Uber e 99? Quando o governo lançou o Move Brasil, a narrativa passada foi financiamento facilitado, carro zero, oportunidade para motoristas por aplicativos. Só que bastou o cadastro oficial abrir para muita gente perceber uma coisa preocupante. Olha isso aqui. No sistema oficial do governo federal, as únicas opções são para motoristas que fazem viagens pela Uber e pela 99. E só. Isso muda completamente a discussão, meu amigo. Talvez Brasília ainda não tenha entendido uma coisa importante. O Brasil dos aplicativos não vive só de Uber e 99. Existe uma realidade gigantesca fora das capitais. Hoje, o país possui centenas de aplicativos regionais. Algumas estimativas falam em cerca de mais de 200 plataformas, operando em diferentes estados. E em muitas cidades, Uber quase não domina. 99 nem existe. Ou o aplicativo regional é o principal mercado da cidade. Ou seja, o motorista trabalha normalmente, vive da atividade, transporta passageiros diariamente, mas foi ignorado pelo programa. E talvez o caso mais simbólico seja o da InDrive, porque nós estamos falando da terceira maior plataforma de mobilidade e operação no país. Mesmo assim, o motorista que roda apenas na InDrive não consegue acessar o Move Brasil. E aqui surge uma situação absurda. Imagina o seguinte: o motorista trabalha diariamente, roda o dia inteiro, vive da atividade, tem renda, paga combustível, paga manutenção, sustenta a família com o aplicativo do mesmo jeito que fazem aqueles que trabalham com Uber e 99. Mas se ele não tiver o cadastro nas duas gigantes plataformas, simplesmente fica de fora. Eu quero saber a sua opinião. Você que, de repente, só trabalha com a InDrive, independente do motivo, seja porque foi bloqueado na Uber, ou 99 não aceitou o seu cadastro, não importa. E você, que é de uma cidade de pequeno, médio porte, é motorista por aplicativos como qualquer outro, que trabalha em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, onde Uber e 99 dominam. Qual foi a sua reação depois de se animar com esse programa do governo e não conseguir fazer o cadastro? Como sempre, de maneira inteligente, eu te convido a emitir a sua opinião nos comentários logo abaixo. Pois é, e aqui começa um debate delicado, porque o programa foi lançado com discurso nacional. Quantos motoristas de aplicativos são elegíveis para esse programa? Ele tem que ter 1 ano, pelo menos nos últimos 12 meses, trabalhado como motorista de aplicativo e ter feito, no mínimo, 100 viagens. Se ele preenche essas condições, ele pode ter acesso ao programa. E se ele é motorista, ou mulher ou homem, de táxi. Então nós temos as cooperativas de táxi e os trabalhadores de aplicativo. No aplicativo, a nossa estimativa vai dar em torno de 1.200.000 a 1.400.000 trabalhadores que poderão acessar o programa. As empresas de aplicativo vão passar o cadastro, demonstrar que ele trabalhou 1 ano, que ele fez pelo menos 100 viagens e ele pode, portanto, participar desse financiamento. Mas na prática, ele atende apenas parte da categoria. E isso, inevitavelmente, levanta perguntas. Por que o governo decidiu limitar o programa a Uber e 99? Foi falta de planejamento? Desconhecimento da realidade do setor? Facilidade operacional? Pressão dessas duas plataformas? Ou ausência de diálogo com os aplicativos regionais? Porque, sinceramente, qualquer motorista que roda fora dos grandes centros sabe que o mercado brasileiro é muito maior do que Uber e 99. E aí vem o impacto para as cidades pequenas. E talvez seja esse o ponto mais grave dessa história. Porque a exclusão atinge justamente motoristas de cidades médias, do interior e de regiões menos atendidas pelas gigantes do setor de mobilidade. Tem lugar onde Uber opera pouco,
99 não tem sinal e quem movimenta o transporte dos aplicativos são exatamente as plataformas regionais. Ou seja, o programa que prometia renovar a frota nacional já nasce deixando milhares de trabalhadores de fora. E, sinceramente, isso pode virar um problema político gigante para o governo, porque uma parte da categoria começa a enxergar o Move Brasil não como um programa de inclusão, mas como um programa desenhado apenas para as plataformas específicas. E isso é muito perigoso, porque quanto mais essa informação circula, mais cresce a sensação de exclusão. Justamente um governo que tem como bandeira a inclusão de todas e de todos. Agora imagina a sensação dos motoristas que vivem da atividade, trabalham todos os dias, mas não aparecem nas plataformas escolhidas pelo governo. Seja porque Uber e 99 não têm sinal nessas cidades, seja porque os cadastros deles não foram aceitos, não importa o motivo. Motorista por aplicativos não é Uber e 99 apenas. É InDrive, é Urbano Norte e são vários outros aplicativos, centenas de aplicativos regionais. Como é que esses trabalhadores olham para esse programa anunciado com toda a pompa pelo presidente da República e eles não se veem inseridos? Agora, existe uma pergunta importante. Essa regra ainda pode mudar? Porque o programa acabou de ser lançado. Na data da publicação deste vídeo, fazem 2 dias que o Move Brasil foi lançado oficialmente. E dependendo da pressão dos motoristas, dos aplicativos regionais, da repercussão e da reação da categoria, eu creio que o governo pode sim ser obrigado a reavaliar essa limitação. E, sinceramente, talvez esse seja justamente o momento da categoria se mobilizar. Sim, você, na sua cidade, que trabalha num aplicativo regional, conecta-se com motoristas de outros aplicativos regionais, conversa com os donos dessas plataformas e manda pressão em Brasília. E eu tenho a impressão de que essa história ainda vai render muita discussão, porque o Move Brasil começou como programa de financiamento, mas agora também começa a virar debate sobre exclusão, concentração de mercado e quem realmente representa os motoristas brasileiros. Porque uma coisa ficou clara: o programa lançado pelo governo federal não contempla todos os trabalhadores por aplicativos. E a pergunta final é: o governo vai ouvir quem ficou de fora ou vai fingir que esses motoristas simplesmente não existem? Consegui ajudar você com as informações do vídeo de hoje? Eu espero que sim. Se eu alcancei esse objetivo, por favor, dê aquele like e compartilhe o link com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!